Há sinais claros de arrefecimento das economias, há também dados atualizados sobre as taxas de juros americanas que vocês precisam de ficar a saber e tirem pelo visto há sinais de que pode ultrapassar Bitcoin. É verdade, sim, vamos olhar para esses dados que são mesmo muito importantes. E também falar sobre novidades ao nível da Uniswap e Solana, sentimento de mercado, como é que as coisas estão, e Bitcoin dá mais um sinal tremendamente bullish que vocês precisam de ficar a par. Tudo isso e muito mais no episódio 2 de Alex Crypto. Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Crypto. Vamos entrar no fim de semana, mas nada melhor do que olharmos para os mercados e ficarmos a par de tudo aquilo que está a acontecer, porque informação é poder. Portanto, se gostas deste tipo de conteúdo, subscreve o canal, partilha, comenta, coloca um gosto. E já agora, muito obrigado a todos aqueles que colocaram um gosto. Atingimos praticamente a marca dos 500 gostos. Portanto, se não se importam, mais uma vez, peço esse clique, é muito rápido e ajuda bastante o canal a crescer. E agora um momento de publicidade. Alex, eu precisava aí de uma plataforma para trabalhar. Tu conheces alguma? Mike, não te preocupes, meu. Tenho aqui uma que é muito fixe, a Coinex. Tu sabes que conheces a Coinex? Não. Pronto, a Coinex é uma plataforma onde tu podes fazer operações em spot, operações a futuro, ter acesso a lançamento de airdrops. Airdrops? Sim, airdrops e também launchpads. E mais, Mike, tens acesso também a um sistema que eles agora implementaram e tu podes jogar com eles e poder até ganhar até 500 SET, que é o seu token. Por exemplo, aqui tens que adivinhar, tens que preencher as letrinhas aqui deste joguinho. Tens também acesso a novos lançamentos de novas moedas, estão sempre a par das últimas novidades. Neste caso é Media, que está a ser lançada na sua plataforma, e também tens PBR, uma nova moeda descentralizada que é a Real Polka Bridge. Epá, isso é fantástico, Alex. De nada, Mike, de nada. Aqui podes sempre contar comigo. Ficha? Pronto. Gostaram? Pronto, dê-me por isso, desculpem lá. Vamos então agora falar sobre um momento de... Vamos agora falar a sério, está bem? Momentos sérios. Pronto, então é assim, últimos dados ao nível dos dados da inflação americana, da economia americana. Até fiquei baralhado, pessoal. De facto, são dados que obrigam-nos a refletir sobre o que é que está a acontecer ao nível económico. Bem, não só ao nível da economia americana, mas também ao nível da economia inglesa, e também temos aqui alguns dados da economia alemã. Portanto, esta semana ficou marcada claramente por uma aceleração ao nível da desinflação que está a ocorrer nos Estados Unidos. Portanto, de 6% para 5% é uma queda muito, muito significativa. A previsão era 5,2%. Tivemos também aqui, ao nível de emprego nos Estados Unidos, há mais pessoas a pedirem um seguro de desemprego que eles lá têm. Portanto, obviamente que não são boas notícias para quem está empregado. A previsão era 232 e foi 239 mil pessoas e passou de 228 para 239 mil pessoas. O PPI, ao nível dos dados da produção, também caiu. Portanto, a previsão era de 0,1 positivo e caiu para 0,5 negativo. Ao nível de vendas de retalho, também tivemos uma queda superior àquilo que era previsto. Portanto, menos 0,3 a nível mensal passou para menos 0,8 e também isto aqui é o core, a nível de, sem ser o core, passou de menos 0,4 a menos 1 ponto percentual. Portanto, são quedas muito expressivas ao nível da economia americana. Na inglesa também o GDP, também a previsão era 0,1 e passou praticamente nulo, 0, portanto não há aqui uma grande diferença, e ao nível da produção passou de 0,2 a 0 pontos. A nível da inflação alemã, ela estabilizou nos 0,8 ao nível do CPI mensal. Portanto, provavelmente nos próximos tempos vamos começar a assistir a esta narrativa que vai-se começar a falar menos da inflação, porque a inflação irá cair, pelo menos é aquilo que toda a gente aponta, porque a economia está claramente a arrefecer, portanto vai haver mais dificuldades, mais desemprego, e vai-se começar a falar exatamente sobre isso. Desemprego, recessão, nós vamos assistir cada vez mais a essas conversas nos telejornais, seja portugueses, seja de outros países. É isso que eu estou a apontar que irá acontecer. Obviamente que não é bom para as pessoas, mas infelizmente
infelizmente é aquilo que tem que acontecer para de facto a procura ser mais reduzida e então os preços começarem a baixar, porque as coisas estão estupidamente caras, basta ir ao supermercado, é absurdo. Últimos dados ao nível da ata da Fed, diz claramente que eles pensaram em fazer uma pausa em março, mas concordaram em subir mais 0,25 pontos. Houve mesmo quem apontou para que tivesse apontado para uma subida de 0,5. E os mercados estão a interpretar todos estes dados ao nível da economia e bem como a última ata conhecida com uma subida mais uma de 0,25 pontos percentuais. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Eu acho que ainda falta algum tempo para 3 de maio. Vamos ver se há aqui algumas novidades. Eu sei que os dados económicos foram agora conhecidos. Vamos ver como é que as coisas vão funcionar nos próximos 15 dias, porque se os dados de desemprego começarem a surgir, começar a haver uma pressão mais agressiva nos Estados Unidos, o discurso das pessoas for mais negativo, as notícias forem mais pessimistas, se calhar nós podemos até nem ter nenhuma subida ao nível das taxas de juros americana, e obviamente eu falo muito das taxas de juros americanas porque afeta todo o mundo, como nós sabemos, ok? Portanto, fica aqui o último dado sobre as subidas das taxas de juros. O que está a acontecer ao nível da injeção de liquidez no mercado, e por causa disso é que Bitcoin está a subir, obviamente é um ativo que obviamente está associado a risk on, mas também começa a ser visto também para risk off, ou seja, como uma reserva de valor, e aquilo que nós podemos constatar é que houve uma injeção de liquidez nos mercados. Nós já tínhamos falado sobre isto e este gráfico mostra exatamente isso, e que estamos a sair de uma tendência bearish, como vocês podem ver aqui, de vermelho está a passar para verde, foi exatamente o que aconteceu aqui, de vermelho a passar para verde. Portanto, há muita gente a pensar que isto não vai acontecer, que nós não vamos ter nova injeção de liquidez do mercado. É uma dúvida que persiste ainda, mas os últimos dados estão a mostrar que, se houver necessidade, que os Estados Unidos vão avançar com liquidez no mercado e que não vão deixar que as coisas compliquem em demasia, ou que pelo menos percam o controle à coisa. Não sei, vamos ver o que é que vai acontecer no futuro, mas isto é factual, que houve nova injeção de liquidez nos mercados. Isso ninguém pode dizer o contrário, porque está aqui este gráfico que mostra exatamente isso. Os bancos é que estão felizes da vida, ou seja, os bancos, como estou a falar, os bancos é os grandes, não é? Não são os pequeninos. Aliás, este post aqui da senhora Genevieve é muito esclarecedor, porque ela mostra os dados do JP Morgan e teve uma subida, reparem bem, ao nível dos lucros de 52% para 12,5 bilhões de dólares, uma brutalidade, batendo claramente as expectativas previstas. Também o Citigroup também teve um aumento. Qual era o outro? Agora esqueci-me, no outro banco também teve um aumento. Faz conta que eu disse qual era o banco, mas teve um aumento, que eu vi que havia 3. E também dizer aquilo que está aqui. Eu até vou traduzir esta parte, que diz aqui: acontece que o aumento das taxas de juros pode explodir alguns bancos, enquanto outros se tornam bandidos. Ou seja, há claramente bancos que estão a aproveitar-se desta situação, naquilo que nós já também referimos no passado, que é as pessoas que têm o capital em bancos pequeninos retiram esse capital e vão para um banco maior, porque acreditam que, por ser um banco sistémico, digamos assim, que é demasiado grande para cair. Portanto, provavelmente é isso que nós estamos a assistir. Outro ponto que é importante falarmos, cada vez, olha a minha gatinha ali a querer falar comigo. Outro ponto que estamos neste momento a falar, que é a Guerra Fria vai criar um novo sistema monetário, afirma economista, e é o Sr. Nouriel Roubini, que afirma que não há dúvida de que a China e a Rússia e os seus aliados querem criar um sistema monetário alternativo que não utiliza o dólar. Aquilo que nós já temos andado a falar há algum tempo. Portanto, temos a Rússia e os seus aliados claramente a apostar, com a China, obviamente, a apostar no Yuan e numa fratura, uma bipolarização que vai acontecer ao nível do mundo entre o Yuan e o dólar. Provavelmente é isto que vai acontecer nos próximos anos, esta luta de gigantes, a ver quem é que vai conseguir dominar a economia mundial com a sua moeda fiduciária. Aliás, o presidente brasileiro pede o fim do domínio do dólar no comércio internacional. Portanto, obviamente o Brasil pertence ao BRICS e já estão todos alinhadinhos, com a cartilha bem ali estabelecida para dizer e para mandar abaixo o dólar, e com consequências
que nós ainda não temos noção. Lembro que a moeda que normalmente funciona ao nível do petróleo é o dólar, ok? Portanto, isto vai trazer consequências muito grandes a nível mundial. Vamos agora falar sobre Ethereum, vamos falar agora sobre criptomoedas, que é aquilo também que a gente gosta mais, mas convém sempre ter este conhecimento do que está acontecendo no mercado tradicional, porque as coisas normalmente estão ligadas. E eu aqui no Alex Crypto gosto de vos trazer todo o quadro, vocês têm acesso a ver todo o quadro. Em primeiro lugar, é assim, há neste momento aqui pelo CryptoQuant, os nossos parceiros também, que dizem que Ethereum pode ter um desempenho melhor do que Bitcoin num futuro próximo. Não está aqui um time frame aqui escolhido, não diz se é para a semana, se é amanhã, se é daqui a um mês, mas pronto, curto prazo eu digo mais ou menos os próximos 3 meses. Acho difícil sinceramente isso acontecer, ficaria muito surpreendido de ver Ethereum ultrapassar Bitcoin ao nível de um market cap, acho que estamos mesmo muito longe disso, e se calhar o que estamos a falar mais é de atingir máximos históricos no par Ethereum BTC. E os dois motivos são estes. Há claramente uma maior procura por Ethereum em compras em spot, em comparação com as compras de spot ao nível de Bitcoin. E obviamente compras em spot são aquelas compras orgânicas que são muito mais importantes do que as compras em futuros, que aí normalmente é claramente a vertente especulativa do ativo. Em segundo lugar, os mercados de futuros indicam uma potencial mudança para Ethereum com o aumento do Open Interest e também ao nível do volume de trading. Isto está para contrariar exatamente o que eu disse há pouco, mas não interessa. Pronto, há estes dois motivos, quer em spot, quer em futuros, mas eu dou muito maior importância ao nível do spot do que em futuros. E aqui nós podemos ver o que está a passar com o gráfico de Ethereum BTC, que claramente nos últimos 3 dias tivemos uma subida bastante expressiva, mas se fizermos um zoom out, vamos pôr isto aqui numa perspectiva mensal, vamos analisar aquilo que eu já vos tinha falado, ou seja, enquanto nós estivermos dentro deste triângulo é difícil opinar sobre a tendência de Ethereum. Há fatores bullish, há fatores bearish que aqui estão envolvidos, mas se quebrarmos este triângulo simétrico para cima, obviamente que o potencial é muito grande de fazermos máximos históricos ao nível de Ethereum no par BTC, passando os 0.15. Um gráfico que eu recomendo que vocês sigam é o Query.Nansen, que basicamente mostra-vos como é que estão a correr os depósitos e as retiradas de Ethereum desde que tivemos o Xangai. Portanto, como vocês podem ver aqui, ainda é muito cedo para ver se há uma clara tendência, não é? A partir do momento que foi permitido fazer a retirada de staking de Ethereum, houve obviamente uma forte retirada aqui, como que é visível por estas barras aqui amarelas, mas depois também houve um forte depósitos aqui, como vocês podem ver. Aquilo que nós podemos constatar é que há uma tendência de curto prazo, porque ainda estamos há muito pouco tempo, reparem, de retirada de Ethereum ao nível do staking, como nós podemos completamente constatar aqui por estas barras amarelas cada vez mais a diminuir. E ao nível de depósito temos uns pumps momentâneos em que vão surgindo de vez em quando e que se calhar esta tendência poderá começar aqui a subir ao nível do staking de Ethereum. Ainda é muito cedo para tirar uma conclusão. Lembro perfeitamente quando foi aquele gráfico que eu mostrava do ultrasound ao nível de Ethereum, se era deflacionário ou não. Ela no início passou a ser inflacionária, só depois é que começou a ter claramente uma tendência. Portanto, vamos deixar a coisa arrefecer, baixar a poeira e ver como é que as coisas vão correr. Neste momento, cerca de 14,5% de Ethereum está depositado em staking, e também podemos ver que eu acho que a Lido tem 31%, outros têm 24,5% e depois obviamente os outros mais pequeninos. Há quem fale que o staking de Ethereum pode passar até aos 25%, 30%, que seria muito bom para a rede. Notícias ao nível da Uniswap. Ela lançou uma carteira móvel, mas exclusiva para já, para quem tem telefone iPhone, o sistema iOS. Através desta carteira, os utilizadores vão poder negociar tokens de forma mais simplificada e em movimento. Além disso, será possível trocar fundos em plataformas DeFi populares como Polygon, Arbitrum e Optimism. Portanto, obviamente que é bom existir uma carteira ligada à Uniswap, porque a Uniswap é uma plataforma centralizada em que tu podes operar, mas falta-lhe a questão da carteira. Portanto, um bom upgrade aqui para Uniswap. Solana lança telefone, telemóvel, portanto a Solana Saga. Portanto, neste momento, a partir de 8 de maio, os clientes nos
Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Canadá, Suíça, Austrália, Nova Zelândia vão poder comprar este novo telemóvel. Este telemóvel possui um ambiente de execução seguro da Qualcomm e é um processador de elemento seguro também embutido. Isto garante a segurança das chaves privadas dos utilizadores de acordo com a empresa. Portanto, quem quiser um telemóvel ligado a blockchain e ligado a um dos maiores nomes aqui do mercado, como é a Solana, pode em maio adquirir um. Não, e não tem comissão. Vamos agora falar sobre o mercado, o sentimento de mercado. Tenho batido nesta tecla muitas vezes e é tremendamente importante porque estamos, parece-me a mim, a fazer uma possível bull flag, se é que é possível falarmos em bull flag nestes gráficos, mas gráfico é gráfico e então podemos estar perante uma possível bull flag, mas estamos muito próximos de uma zona perigosa, como eu já vos tinha referido. Aliás, este desenho que constatei para ser mais fácil vocês perceberem sempre que a tendência de subida iniciou, ok? O que aconteceu? Atingimos a zona dos 70 e 80 pontos e tivemos um crash bastante expressivo ao nível do sentimento de mercado. Portanto, muita atenção se atingirmos esta zona dos 70 a 80 pontos, red alert, se a história se repetir podemos ter uma correção, que até fazia perfeitamente sentido, tendo em conta que o mercado começa a ficar um bocadinho esticado. Ao nível do sentimento também do Nuple, nós podemos constatar que sempre que nós temos um movimento de capitulação, ou seja, vamos a estas zonas de capitulação, depois temos um movimento ascendente típico do mercado, nada desce para sempre, nada só para sempre. Mas quando atingimos a zona de otimismo barra ansiedade, mas neste caso é mais otimismo que estamos a vir de baixo, por norma acontece uma correção nos tempos seguintes. E aqui também já fiz o desenhinho para vocês constatarem, reparem bem, atingimos aqui esta zona, esta caixa aqui a verde, o que acontece? Temos uma correção aqui novamente à zona de capitulação, ou pelo menos ou à zona de medo, como aconteceu em 2016. Ou então, se a subida for mesmo muito expressiva e entrarmos na fase já de muita fé e que as coisas vão de facto subir muito depressa e já estamos muito convictos, a queda pode ainda ser maior e caímos não um patamar, mas aqui caímos a 3 patamares. Portanto, muita atenção. Estamos a entrar nesta zona, nesta caixa aqui a verde, ainda não tivemos nenhum baixo, digamos assim, ao nível de um espaço temporal maior. Portanto, isto é uma subida de mais de curto prazo, vamos ter que ter uma correção e depois ver onde é que as coisas vão parar. Portanto, muita atenção com isto, não entrem em FOMO, pessoal, porque é efetivamente um erro e normalmente as coisas correm mal quando o pessoal começa a entrar em FOMO, apesar de não estarmos muito longe ainda daquelas notícias de FOMO que a gente vê por aí. Vamos agora então falar sobre os gráficos e mostrar-vos algo, ou pelo menos relembrar algo que eu acho que é muito importante. Até que ponto uma subida de 4 meses é uma subida que deve ser encarada como um ponto de viragem? E eu dou muita atenção à questão, à contagem do tempo, aos meses, neste caso podemos olhar para meses. E aquilo que nós podemos constatar é que em 2016, quando nós tivemos o breakout da estrutura descendente, significa bear market terminado, nós tivemos depois 4 meses consecutivos a subir e depois tivemos uma vela vermelha, um mês claramente a sangrar, lateralização, bull flag e continuação de subida. Ok, mas em 2019 nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 meses consecutivos a subir e depois tivemos vários meses a corrigir. Agora pergunto-vos, olhem para estes dois ciclos e se vocês notam alguma coisa que indicie o fim dessa subida. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Foste lá? Ok, eu vou dizer. E se calhar para quem foi, parabéns. Reparem nos raios. Raios de rejeição. Ok, surgiu em novembro, depois surgiu em dezembro, aqui surgiu em junho, depois surgiu em julho, 2 meses consecutivos com raios de rejeição e depois a coisa virou. Vamos ver o que é que está a acontecer agora. Não temos nenhum raio de rejeição, temos sim velas a ficarem mais curtas e é sempre algo que nós devemos começar a olhar, a dizer esta subida pode estar a começar a terminar, mas ainda não tivemos um raio de rejeição. Porém, tendo em conta que esta vela é tão pequenina, se ela fechar, por exemplo, ainda faltam 16 dias, ok, estamos a meio do mês, mas se ela fechar mais ou menos aqui na zona dos 29.300, temos aqui uma doji candle, claramente, uma vela de possível inversão e de fim de tendência, ok? Portanto, 4 meses a subir, pessoal, nada só para sempre, vamos estar preparados para uma correção que ela virá, seja este mês, seja no próximo mês ou no outro, ela virá, isso é certinho, ok? Portanto, não se ponham a entrar em FOMO, que acho que o mercado vai dar uma nova oportunidade para comprar, isto é a minha opinião, atenção, não é aconselhamento financeiro, como vocês sabem.
Outro aspecto, e agora algo bullish, mas também para avisar o que poderá acontecer. Nós estamos a ter, num time frame de 2 dias, vamos virar isto aqui para os 2 dias, uma possível Golden Cross já em formação. Repara, ela está muito próxima, a Moving Average de 50 períodos com 200 períodos, está aqui prestes a cruzar, portanto vai acontecer nos próximos dias, provavelmente para a semana. E aquilo que nós podemos constatar é que normalmente não há fake outs neste time frame, certo? E aquilo que nós podemos ver é que em 2016, vamos aqui aproximar um bocadinho para vocês constatarem isso, em 2016, quando nós tivemos esse cross, ainda tivemos uma subida de cerca de 30%, mas depois tivemos uma correção de 21%. Em 2019, quando nós tivemos esse cross, tivemos ainda uma subida de 75%, isto foi uma grande subida, atenção, mas depois tivemos uma queda de 70% também. Ok? E agora, o que é que nós estamos a ver? Que estamos a aproximar desse cruzamento, portanto, se a história se repetir, podemos ter uma subida, mas depois seguida de uma rejeição. Continuo a dizer que esta zona, a zona dos 34, 35 mil, é uma zona muito importante porque é onde nós temos um CME Gap e também, reparem, a extensão de Fibonacci é onde bate certinho, portanto muita atenção a ela. Vamos então agora avançar para a dominância. A dominância é importante porque nós estamos a falar sobre uma possível entrada em altcoins. Aliás, eu hoje comprei 2, não digam a ninguém, está bem? Mas não vos posso dizer qual é porque isso só o pessoal premium é que sabe, ok? Mas atenção, molhei um bocadinho o pincel, não vamos pensar que agora entrei altamente em altcoins porque não é verdade, eu continuo à espera desta caixa amarela onde eu vou comprar mais altcoins com Bitcoin, que eu gosto muito de comprar nesse par. Agora, muita atenção ao que está a acontecer. Nós podemos estar perante de facto uma alt season ou pelo menos mini alt season no curto médio prazo. Reparem, fatores que apontam para isso. Temos um canal claramente aqui horizontal muito bem definido e estas zonas, quer o canal superior, quer o canal inferior, por norma são zonas reativas, ok? E evidentemente, quanto mais vezes batermos na parte superior ou inferior do canal, maior a probabilidade de breakout. E aqui já batemos 1, 2, 3, 4, quinta vez, portanto já começa a ser, esta resistência começa a ficar um bocadinho mais frágil, mas passou tanto tempo, ou seja, nós já não vínhamos aqui desde junho de 2022, portanto eu acredito que esta resistência vai ainda aguentar nos próximos tempos. Além disso, esta semana, reparem que tipo de vela é esta, pessoal? Exatamente, ok? É uma vela de rejeição, portanto podemos chamar não é bem Shooting Star, Gravestone Doji Candle, uma Gravestone Doji Candle, acho que é mais isso, uma Gravestone Doji Candle, ok? E obviamente que não é uma vela bonita de se ver e indicia uma correção nas próximas semanas. Além disso, se nós olharmos aqui para os gráficos e sempre que o RSI veio a esta zona de overbought, ok? O que é que aconteceu ao nível da dominância de Bitcoin? Caiu, ok? Pode demorar mais tempo ou menos tempo, e é isso, nós não sabemos, não podemos controlar. Podemos ter aqui divergências ou não, por acaso não costumam acontecer, mas sempre que sempre que a percentagem da dominância de Bitcoin costuma vir para esta zona, normalmente temos este tipo de cenários. Aliás, acrescento aqui que Ethereum está muito bem posicionado para um breakout ao nível da dominância. Reparem, tivemos esta tendência de descidas que vem desde 2017, portanto os primórdios, não é? E aquilo que nós podemos constatar é que já temos 1, 2, 3, 4, 5 toques, portanto a probabilidade obviamente que é maior de breakout, porque isto mais cedo ou mais tarde vai quebrar, pelo menos é a sensação que eu tenho. E temos aqui uma cup gigantesca, um possível cup and handle. Este handle é um bocadinho mal feito, é verdade, mas pronto, temos aqui uma cup como vocês podem ver. Portanto, tudo isto aponta para um breakout positivo por parte da dominância de Ethereum, e se isso acontecer, obviamente que vai ajudar àquela narrativa que eu falei há pouco no episódio de um ataque à dominância de Bitcoin no mercado. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Também dizer que, agora olhando mais para Ethereum ao nível do preço, que nós ainda estamos acima desta resistência aqui dos $2.057. Muita atenção ao que vai acontecer no final do dia. Se nós fecharmos cá em baixo, isto é um fake out, ok? E mesmo que amanhã a gente venha cá acima, esta zona dos 2.085 não é confirmação de breakout, temos que ultrapassar esta zona aqui dos $2.124, e se nós conseguimos fazer suporte
nesta barra vermelha, que vamos mudar agora a verde porque ela ainda está lá em cima, se fizermos suporte nesta zona, ou mesmo até esta zona aqui dos 1940, aumenta claramente a probabilidade de irmos atacar esta zona dos 2493, e se o fizermos, depois de conquistarmos esse degrau também, os 3500 é obviamente um target interessante, já como eu falei no episódio de ontem. Também dizer que o ouro está, porque o ouro, há muita gente que segue o ouro devido a Bitcoin, ou ao contrário, há muita gente que segue Bitcoin relacionado com o ouro, e que nós estamos a ser rejeitados neste momento, atacámos-nos novamente do máximo histórico ao nível do ouro e estamos a ser rejeitados. Se o ouro cair, e tendo em conta que Bitcoin está muito ligada ao ouro, eu acho que nós podemos ter uma correção também de Bitcoin. Estranho seria se Bitcoin continuasse a subir e o ouro a cair. Mas pronto, nunca sabe o que pode acontecer, mas fica aqui já a informação. Por fim, quero-vos mostrar este gráfico, que é muito, muito interessante. Toda a gente fala que normalmente o halving vai ser em 2024, mais ou menos abril, maio de 2024, e que nós podemos ter um máximo, ou melhor, o final do ciclo de tendência de subida em 2025. Porém, este gráfico mostra que, medindo o fundo do bear market ao momento em que se atinge o topo anterior, ok? O topo anterior, o máximo histórico anterior, ou seja, o máximo, o ATH, como se costuma dizer, o que está a acontecer é que há uma multiplicação por 1.26 que leva a uma maior extensão de tempo até atingir esse máximo. Reparem, 228 dias, peço desculpa, 228 barras que nós estamos a ver no gráfico de 2 dias, exatamente. Portanto, é 228 barras de 2 dias, 288 barras, 362 barras, 456 barras, é o que aponta se este múltiplo se confirmar, e isso diria que nós mais ou menos íamos para meio de 2025 a atingir o máximo histórico, ou melhor, a bater no máximo histórico, e depois sim, só se calhar em 2026 é que iríamos ter o breakout para máximos históricos, se confirmar. Atenção, ignorem um pouco esta linha azul, isto é uma projeção de alguém que copiou, acho que foi copiado daqui do ciclo de 2016, mas sinceramente não é isso que eu quero me focar apenas na parte temporal, em que se calhar nós podemos até ter durante muito tempo ficarmos abaixo dos 69 mil dólares e só lá para 2025 atingir os 69 mil dólares. Isto ninguém está à espera, e quando ninguém está à espera devemos olhar isto com muita seriedade e até com alguma probabilidade que aconteça. Está bem? Pessoal, desejo a todos um excelente fim de semana. Já sabem, comentem o que é que acharam, se acham que isto é verdade, que pode acontecer ou não. Deixem esse comentário, coloquem um gosto, partilhem se faz favor, e vemo-nos no próximo episódio, talvez segunda-feira. Beijinhos, abraços, tchau, tchau.